Fala aí, humanos e xenos, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E o seguinte, rapaziada, hoje eu vou dar continuidade à saga da trilogia original de Star Wars, seguindo com Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Dito isso, eu espero que gostem, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho para obter as notificações. Aproveita e assistem com os pais de vocês, pois hoje é dia dos pais. Parabéns a todos os pais que existem nesse mundo. E divirtam-se. A história começa com um cruzador imperial enviando droides e espiões para o planeta Hoth, que daria para fazer piada se não tivesse H no nome. Os droides estavam em busca da base rebelde que protegia o planeta. Enquanto isso, Luke Skywalker, o herói da rebelião que foi responsável pela destruição da Estrela da Morte, estava fazendo a sua patrulha no final da tarde. Durante a sua patrulha, ele é atacado por uma criatura que parecia ser um Yeti. Dentro da base rebelde, Han Solo estava se despedindo dos companheiros rebeldes, pois tinha uma recompensa para pagar a Jabba. Leia não concorda que Han vá embora e os dois entram em uma discussão, onde Han joga na lata que Leia tem sentimentos por ele. A mesma desconversa e os dois recebem a notícia de C-3PO que Luke não tinha aparecido desde então. Após isso, Han pega uma montaria e vai atrás de Luke, sem pensar duas vezes, pois não queria perder o seu amigo. Valorize amizades assim, galera. Dentro de uma caverna, Luke se encontra pendurado no teto e seu sabre de luz preso no chão. Lá na frente, o monstro que o atacou estava se alimentando da sua montaria. Luke se concentra e tenta puxar o sabre usando o poder da força. O monstro percebe o Luke se mexendo e parte para cima dele. Luke pega o seu sabre e se liberta, cortando o braço do monstro fora e fugindo da caverna. Enquanto vagava na noite congelante de Hoth, Luke conseguiu ver o espírito de Ben Kenobi. Ben pede para Luke ir para o sistema Dagobah, onde aprenderá a ser um Jedi com o mestre Yoda. Luke desmaia, mas no mesmo instante Han aparece para resgatá-lo. Entretanto, sua montaria morre por conta do frio, forçando os dois a se aquecerem nas vísceras do animal. No dia seguinte, os soldados rebeldes encontram os dois vivos e os levam de volta para a base. Após Luke se recuperar, Han vai visitá-lo antes de sair do planeta. Porém, Han e Leia voltam a discutir novamente. Só para fazer ciúmes, a Leia beija o Luke. Aliás, rapaziada, isso vai dar muito errado, que eu vou explicar no próximo vídeo. A batalha se inicia. Speeders e andadores por todo canto. O Império não estava de brincadeira. Uma de suas máquinas realiza um disparo que destrói a proteção da base. Os rebeldes da base conseguem escapar. Han e Leia escapam na Millennium Falcon, mas as naves imperiais os perseguem. Voltando para Luke, ele e os rebeldes vencem a batalha e se separam para o mesmo ponto de encontro. Luke decide ir a Dagobah, onde treinaria com Yoda para se tornar um Jedi. Quando chega em Dagobah, Luke e R2 se deparam com um planeta pantanoso e a sua nave se encontra presa no lago. Sem ter escolha, Luke vai atrás de Yoda. Enquanto isso, a Millennium Falcon tenta escapar dos rebeldes atravessando o cinturão de asteroides, pois não conseguiriam acessar o hiperdrive para poder viajar mais rápido. Han entra em uma caverna onde eles poderiam se esconder facilmente, era uma caverna profunda dentro de um asteroide. Han e Chewie tentam ir consertar a nave. Leia fica de prontidão para ver se encontrava algum soldado ali ou alguma criatura. Mas depois ela resolve ajudar a consertar a nave. Em um momento, ela e Han Solo entram em discussão novamente sobre sentimentos, mas dessa vez ela dá uma brecha e os dois acabam se beijando. Só que no meio do rolo, C-3PO, como um ótimo empata-foda, acaba atrapalhando tudo, onde deixa Han irritado e o faz voltar de volta ao trabalho. Pois é, C-3PO, você tem uma mania de ser um empata-foda que até me atrapalhou na hora da dicção. Muito obrigado.
Leia volta a averiguar a nave, só que ela encontra uma criatura alada e horrenda, onde ela se assusta e diz para Han onde tinha criaturas por ali. Eles vão lá fora investigar, só que eles percebem que a caverna, ela não aparenta ser uma caverna, ela é muito diferente. Han encontra as criaturas aladas junto com Chewie e atira nelas. Eles tentam fazer um extermínio de praga, só que após ele atirar na parede da caverna, entre aspas, ela começa a se mexer, onde Han percebe que tem alguma coisa errada. Ele decide atirar de novo e vê que ela estava se mexendo novamente, só que um movimento mais agressivo. Todos conseguem entrar na nave e fugir, onde na fuga a gente vê que na verdade a caverna era um verme gigante do espaço. Caramba, Jorge Lucas, você viu, tem uma mania de colocar umas criaturas bem esquisitas. Agora no espaço? Tá bom, né? Enquanto isso em Dagobah, Luke procurava Yoda. Ele improvisou um acampamento para passar a noite com o R2. Ele conversava com o R2 achando que não encontraria o Yoda em um planeta desses, onde um velho baixinho e verde, com orelhas grandes, acaba interrompendo a conversa deles, onde Luke saca sua arma a ponto de quase disparar. Só que o velhinho pede para não atirar nele. Ele pergunta o que eles estão fazendo ali. Luke disse que está encontrando um grande guerreiro. Aquele velhinho fala: grande guerreiro? Ah, eu sei onde que fica. Eu vou levá-los até lá. Antes ele fez uma baguncinha onde deixou Luke irritado. Eles passam a noite na casa do velhinho tentando encontrar o grande mestre Yoda. O velhinho diz que sabe onde Yoda está, mas antes eles precisariam comer. E pergunta o que o Luke queria fazer com o Yoda. Luke diz que queria aprender a se tornar um Jedi, assim como o pai dele foi. O velhinho diz que o pai dele era um poderoso Jedi. Luke se irrita e pergunta como que ele sabia de tudo aquilo, sendo que ele não conheceu o pai do Luke e muito bem não sabia o que era um Jedi. O velhinho sussurra dizendo que não teria como treiná-lo, pois o rapaz não tinha paciência. Ben Kenobi, ele acaba intervindo e diz que Luke aprenderá a ter paciência. Luke escuta a voz de Ben Kenobi e associa aquele velhinho verde ao Yoda. Luke diz estar pronto para se tornar um Jedi. Só que Yoda diz que não, pois ele não tinha paciência, ele tinha raiva dentro de si, assim como o pai dele tinha, e que estava muito velho para ser treinado. Ben Kenobi convence Yoda a treiná-lo para se tornar um Jedi, então Yoda aceita. Luke diz não ter medo de nada, mas Yoda alega que ele vai ter medo. Enquanto isso, na Millennium Falcon, Han e Leia, eles acabam escapando do Império. Han decide que vai até o sistema de Bespin, ao encontro da Cidade das Nuvens, onde ele diz que o seu amigo Lando Calrissian está lá. Leia pergunta se ele é confiável. Han diz que Lando é que nem ele, um trapaceiro, salafrário, então que Leia iria gostar dele. Eles chegam à Cidade das Nuvens, onde são recebidos por Lando, que faz uma saudação calorosa com Han Solo, para não dizer o contrário. E como conquistador barato, tenta dar em cima da princesa, só que ela não dá muita corda para isso não. E após vários encalços do Império, Darth Vader ele acaba contratando caçadores de recompensas para ir atrás de Han Solo e Leia. Um desses caçadores, um dos mais perigosos, é conhecido como Boba Fett, que conseguiu encontrá-los na surdina e foi até a Cidade das Nuvens para tentar acabar com eles. Em Dagobah, Luke estava no seu início do treinamento para se tornar um Jedi. Yoda fala para ele sobre o uso da força, o que seria o lado sombrio e por que cair nele seria perigoso. Luke pergunta se o lado sombrio era mais forte. Yoda diz que não,
o lado sombrio não é mais forte, mas ele é sedutor, ele dá atalhos. Mas esses atalhos são as armadilhas finais do lado sombrio, onde vai fazê-lo se perder de si mesmo para sempre. Luke sente uma caverna ali próxima, ele sente uma energia sombria, uma aura de morte. Yoda diz que aquilo é o lado sombrio da força e que ele deveria entrar na caverna para enfrentá-lo. Luke prepara suas armas, mas Yoda diz que ele não vai precisá-la delas. Luke não escuta Yoda e ele equipa suas armas para ir dentro da caverna. Enquanto ele adentrava, ele se encontra com a figura de Darth Vader ali. Com medo, Luke saca o seu sabre de luz e tenta ir atacá-lo. Após ataque, Luke ele arranca a cabeça de Vader com o seu sabre de luz, onde o capacete explode e revela o rosto do próprio Luke. Esse foi um dos testes do Yoda para enfrentar o lado sombrio, um teste onde Luke falhou miseravelmente. Na Cidade das Nuvens, eles são hospedados por Lando e C-3PO resolve dar uma averiguada por aí. Ele encontra uma outra unidade que nem ele, mas não deu conversa. Ele acaba entrando em um quarto onde ele não sabia que tinha um caçador ali. Ele pede desculpa, mas o caçador de recompensas dá um tiro nele e acaba o explodindo. Mas relaxem, galera, ele não foi de F dessa vez. Leia se preocupa com o desaparecimento do C-3PO e diz para Han que não confia em Lando, que acha que aquilo era uma armadilha. Han diz para ela não se esquentar com isso, que eles vão encontrar C-3PO e que a nave vai ser consertada. Lando chama eles para a mesa de jantar, pois eles teriam uma reunião importante. Após irem, eles não se deparam nada mais nada menos com a figura de Vader ali na frente. Han dispara várias vezes contra Vader, mas esses disparos são inúteis. E Han percebe que Lando o traiu e o acabou botando em uma armadilha. Pois é, esses tipos de amigo é melhor não ter não, viu galera? Não tenha não. Em um dos treinamentos de Luke, ele tenta levitar pedras e usando a concentração do poder da força para poder treinar o seu equilíbrio. Ele tenta de várias maneiras possíveis, mas ele falha, pois a sua falta de fé e por não acreditar em coisas que seriam impossíveis o atrapalha em seu treinamento. Em um desses momentos de treinamento, Luke tenta puxar a sua nave de volta para a superfície, mas ele não conseguia. Yoda disse que ele não acreditava em si mesmo. Luke ele alega que era diferente do que levitar pedras e aquilo era grande demais. Yoda olha para ele e diz que tamanho não importaria, pois olhando para Yoda, aquilo também deveria ser impossível. Luke tenta se concentrar novamente para trazer sua nave de volta, mas ainda assim ele não estava preparado para aquilo. Ele diz que Yoda quer um impossível, então ele se afasta. Yoda, ele acaba se concentrando, usa o poder da força e ele consegue facilmente trazer a nave de volta. Luke diz que não acreditava no que o Yoda fez e Yoda alega que por isso ele o fracassava. Progredindo com seu treinamento, Luke ele acaba recebendo a visão do futuro de que Leia e Han seriam mortos pelo Império. Ele conta para Yoda sobre o que aconteceu, mas Yoda sugere que continue o seu treinamento. Yoda dizia que era difícil ver o futuro e que aquilo poderia ser um resultado inconclusivo, pois existe o futuro, ele circula conforme o tempo vai avançando. Mas Luke, ele não se convence, ele quer ir até a Cidade das Nuvens para salvar Han e Leia. Yoda diz para ele não fazer isso, pois o seu treinamento estava incompleto e aquilo seria uma cilada. Mas Luke, ele não queria sacrificar a vida dos dois. Obi-Wan tenta intervir, dizendo para Luke não fazer isso, pois seria muito perigoso e que ele não queria perdê-lo para Vader assim como ele perdeu o seu pai.
Luke, ele promete que não vai ceder ao lado sombrio e que ele vai voltar vivo para concluir o treinamento. Obi-Wan, ele diz para Luke não ceder ao ódio, pois isso o levaria para o lado sombrio. Obi-Wan, enquanto Luke saía do planeta, ele diz para Yoda que Luke era a última esperança que eles tinham. Mas Yoda diz que não, pois ele acredita que existe outra. Na Cidade das Nuvens, eles preparam a câmara de congelar carbono, usando Han Solo como teste, pois o principal seria Luke Skywalker quando ele chegasse na Cidade das Nuvens. Acreditando que Han não sobreviveria ao processo, Leia já abriu o jogo e dizia que o amava, e Han sabia disso. Os dois se beijam e Han entra para a câmara, onde ele acaba sendo realmente congelado por carbonita. Lando olha a chapa de metal que Han tinha se tornado e diz que ele estava vivo e em perfeita hibernação. Ou seja, aquilo funcionaria com Luke também. Com isso, Vader prepara os planos para quando Luke chegar. Quando Luke chega na Cidade das Nuvens, ele tenta entrar na surdina para encontrar Vader. Ele acaba se topando com Leia e os Imperiais ali, onde ela tenta gritar para Luke que era uma cilada, mas o mesmo não escuta, se dirigindo para a câmara onde Vader estava. Lando, ele em uma das entradas da cidade, ele impede os Imperiais de avançarem e acaba tomando as armas deles, os entregando para Leia e Chewbacca. Chewbacca tenta enforcá-lo, mas Lando ele avisa que tem como salvar o Han, que ainda havia uma chance de salvar o seu amigo e que ele estava tentando consertar as coisas. Eles então correm para Millennium Falcon tentando encontrar Boba Fett, que havia levado Han Solo até Jabba. Após muita correria e tiroteio, eles conseguem entrar. Eles também acabam se encontrando com R2. E C-3PO estava ali. Sim, ele estava ali. Eu esqueci de contar, mas ele foi montado de volta. Quer dizer, montado entre aspas, estava só a cabeça e o corpo. Eles conseguem invadir e eles conseguem entrar na sua nave de volta. E eles escapam da Cidade das Nuvens. Enquanto estava acontecendo a correria, Luke e Vader se enfrentavam. A batalha era difícil e Luke não tinha garantia de que iria vencer, pois ele estava tomando uma coça do Vader. O mesmo não fazia muito esforço para lutar contra ele. Como o Luke era um Jedi inexperiente e Vader era um Lord Sith por anos, a batalha estava desequilibrada para Luke, onde em um momento ele estava sem saída. E Vader, num ato cruel, corta o seu braço fora com um sabre de luz. Vader tenta convencê-lo a Luke para ir ao lado sombrio, mas Luke diz que nunca faria isso, pois ele sabe que Vader tinha matado seu pai. Vader fala que ele não sabia o que realmente aconteceu com seu pai e que, na verdade, Darth Vader era pai do Luke. Luke entra em choque. Ele não acreditava que seu pai virou um Lorde Sombrio do Sith e, principalmente, um agente do Império que trazia caos e destruição para todos os lugares onde viviam pessoas inocentes. Vader dizia para Luke se juntar a ele, pois eles destruiriam o Imperador e passariam a governar a galáxia como pai e filho. Sem saída, Luke ele decide se jogar ladeira abaixo, como se fosse um suicídio. Por sorte, ele acaba entrando em um dos tubos da cidade, e onde ele estava escorregando, e ele acaba tentando sair dali. Mas um buraco se abre, ele passa por mais canos e ele acaba caindo no eixo da cidade flutuante. Sabendo que se ele caísse mais agora seria a morte certa, ele se pendura no eixo da cidade. Ele tenta chamar Leia usando a força, e Leia consegue senti-lo. Leia e Lando já estavam na nave indo embora, mas ela pede para fazer a volta, pois ela sabia que Luke estava ali, e tenta encontrá-lo nos eixos da cidade. Eles o encontram e Luke é resgatado na Millennium Falcon. Após a derrota, Luke ele se pergunta para Ben
o porquê que ele não tinha contado que Vader era o seu pai. Eles tentam ir numa nave rebelde que era uma central médica, onde Luke recebeu seu tratamento e, de brinde, recebeu uma mão robótica, por conta do seu braço que foi arrancado por Vader. Lando diz que vai para Tatooine encontrar Han e como ele vai estar, já que ele vai estar dentro do Palácio de Jabba. Luke diz que vai encontrá-los, mas antes ele vai finalizar o seu treinamento Jedi, onde termina a cena com Luke e Leia olhando para as estrelas, jurando que vão encontrar Han Solo e que aquela guerra iria acabar. Assim, finalizando Star Wars, o Império Contra-Ataca. Opa, fala aí galera, eu acabei fazendo esse vídeo em cima da hora, então eu peço desculpas caso tenha acontecido alguns erros e tal. A semana foi muito corrida, ainda por cima que eu tinha a faculdade para me preocupar, então meio que esse vídeo acabou não tendo muita prioridade, mas eu garanto que o próximo vídeo, que vai ser o encerramento da trilogia original, eu vou tentar caprichar o máximo possível para que ele fique perfeito. Dito isso, eu ainda peço o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aliás, um ótimo feliz Dia dos Pais para todos aqui presentes. Obrigado e tchau, tchau.